Zelensky tem pedido garantias de defesa a longo prazo e a chamada coligação dos interessados deu-lhe uma primeira resposta. Surgiu na reunião em Paris, que juntou representantes de quase 30 países, além dos líderes da NATO e da União Europeia. O presidente francês anunciou planos para enviar forças de segurança europeias para a Ucrânia no caso de um tratado de paz com a Rússia. Macron diz que estas tropas estão preparadas para responder a eventuais ataques russos. Le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine et puisse travailler de manière très étroite avec nos partenaires ukrainiens qui ont acté également ce mécanisme pour préparer justement dans tous les domaines le format, ce que sera le format de l'armée ukrainienne de demain. Para um cessar-fogo no Mar Negro, Putin exigiu o levantamento das sanções financeiras impostas pela União Europeia. Mas Zelensky pede a Bruxelas que não baixe a guarda. No lifting any kind of sanctions until Russia will stop this war. And I think more pressure on it, more packages of sanctions. This is important. Os Estados Unidos têm mediado os esforços para pôr termo aos combates. No entanto, para já, Moscovo e Kiev ainda estão muito longe de uma trégua total. It's a much-awaited announcement that's been in the works for weeks now. French President Emmanuel Macron unveiled the outline for a reassurance force from several countries that would intervene in Ukraine in case of a peace treaty with Russia. But there's still quite a lot of uncertainty surrounding this announcement. First of all, we don't know which countries are willing to participate and how much they are willing to give. The French president did admit that the decision was not a unanimous one. We also don't know what sort of equipment will be used and exactly how many troops will be sent. And another important factor is that Macron insisted that these troops will not be there for peacekeeping purposes, but rather to provide the Ukrainian army with long-term support and reassurance. So in that case, what happens in case of a new Russian attack? One thing is clear is that the Kremlin has repeatedly said that any sort of intervention would lead to a direct conflict. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, avisou a Rússia que a aliança estará sempre ao lado da Polónia ou de qualquer outro país membro e que a sua reação a um eventual ataque seria devastadora. Um aviso que fez no contexto de uma visita na quarta-feira a Varsóvia. If anyone were to miscalculate and think they can get away with an attack on Poland or on any other ally, they will be met with the full force of this fierce alliance. Our reaction will be devastating. This has to be very clear to Vladimir Vladimirovich Putin and anyone else who wants to attack us. No passado, Rutte tinha já avisado que Moscou poderia lançar um novo ataque na Europa até ao final da década. Já o primeiro-ministro polaco agradeceu o apoio do secretário-geral da NATO e apelou a que a aliança esteja pronta para os diferentes cenários que possam advir das negocjacjach dos Estados Unidos com a Rússia e a Ucrânia. Nasz wpływ na te negocjacje jest ograniczony, powiem delikatnie. Więc musimy tym bardziej jako NATO, my jako Polska, być przygotowani na scenariusze, które nie są przez nas w 100% pisane. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślał, że Polska jest cenionym sojusznikiem już od 26 lat i stanowi przykład dla pozostałych krajów członkowskich, przeznaczając na obronność 4,7% PKB. Mark Rutte podczas swojej wizyty w Warszawie spotkał się także z prezydentem Andrzejem Dudą oraz szefami resortów obrony oraz spraw zagranicznych. Wygłosił także wykład w Warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Z Warszawy Aleksandra Gałkareczko, Euronews Polska.
Continuam os esforços nas buscas para encontrar os 4 soldados norte-americanos desaparecidos na Lituânia, depois de na quarta-feira ter sido encontrado submerso numa zona de pântano o veículo onde seguiam. Os soldados desapareceram na terça-feira, perto da fronteira com a Bielorrússia, durante um exercício de treino. O veículo foi encontrado a 5 metros de profundidade depois de ter sido drenada água suficiente para escavar. Amerikiečiai informavo, kad vis tiek visą naktį taip pat tęsė paieškas ir aplinkinėje vietovėje, nes bet kokie scenarijai vis tiek dar laikomi galimais, kol mes nematome transporto priemonės, kuri yra tikrai ne 1 metrą smigusi, tai mes negalime patvirtinti, ar transporto priemonėje yra kariai. Tanto as tropas lituanas como as norte-americanas juntaram-se às buscas descritas como uma operação altamente complexa. As our Secretary of Defense has said, we will not rest until our troops are found. You can see that it is technically a very difficult recovery situation. I want to thank the Lithuanian government, the authorities and all that are out here helping in the recovery. A ministra da Defesa lituana manifestou esperança de que as operações decorram sem problemas e disse que havia sinais positivos nos esforços de salvamento em curso. A Alemanha aprovou recentemente um projeto de lei histórico que desbloqueia um nível recorde de empréstimos para a defesa e para as infraestruturas. Mas como seria a reintrodução do serviço militar obrigatório e como poderia resolver o problema da defesa da Alemanha? O debate voltou agora a centrar-se na questão do recrutamento. Introduzido em 1956 e obrigatório até 2011, o serviço militar obrigatório foi suspenso para reduzir o tamanho do Bundeswehr, as Forças Armadas da Alemanha. A invasão da Ucrânia pela Rússia e a alteração do panorama de segurança na Europa levam as Forças Armadas alemãs a prepararem-se para se rearmar novamente. Rechtlich könnten wir das machen, aber die gesamte Infrastruktur, die dazugehören würde, die gibt es gar nicht mehr. Es gibt keine Kreiswehrersatzämter, es gibt diese ganzen Kasernen nicht mehr, wo man dann früher da eingerückt wäre und dann ausgebildet wurde und seine allgemeine Grundausbildung bekommt und so. Also insofern, es gibt quasi eine theoretische und eine praktische Antwort und die theoretische Antwort ist, ja, gesetzlich können wir das sofort wieder machen, aber praktisch hätte es eigentlich keine Konsequenz, weil es überhaupt gar keine Instrumente gibt, um irgendwie Leute zu ziehen. Atualmente não existe na Alemanha nem um consenso, nem um debate estruturado sobre o objetivo da reintrodução do serviço militar obrigatório. Einige glauben, ja, damit wächst die Bundeswehr auf und wird größer. Andere glauben, na, dann wird den jungen Leuten endlich mal wieder Disziplin beigebracht. Andere wieder denken, na, dann haben wir endlich Bevölkerungsschutz und die Blaulichtorganisationen haben wieder mehr Leute, mit denen sie arbeiten können. Wieder andere denken, ja, dann haben wir mehr sozialen Zusammenhalt und so. Vielleicht alles und so, aber je nachdem, was man will, muss man es vermutlich unterschiedlich gestalten. De acordo com a atual legislação alemã, apenas o modelo de recrutamento anterior, suspenso em 2011, pode ser reposto. Qualquer tentativa de modernização poderia ter que exigir uma maioria parlamentar que hoje em dia revela-se incerta. Segundo o jornal Die Welt, a maioria dos jovens entre os 18 e 29 anos, cerca de 60%, é contra a reintrodução do serviço militar obrigatório. Laut den jüngsten Umfragen sind nur wenige Deutsche dazu bereit, ihr Land mit der Waffe zu verteidigen. Die neue Bundesregierung wird demnach neben den logistischen Problemen auch vor der großen Herausforderung stehen, junge Menschen für den Wehrdienst zu motivieren. Johanna Urbanczyk bei der Bundeswehr in Munster für Euronews. As indústrias farmacêutica e de cosmética interpuseram um recurso no Tribunal de Justiça da União Europeia contra a diretiva relativa ao tratamento de águas residuais urbanas. Em vigor desde 1 de janeiro, a diretiva impõe aos produtores de medicamentos e de cosméticos que financiem pelo menos 80% do tratamento destinado a eliminar os micropoluentes das águas urbanas, segundo o princípio do poluidor-pagador. These micropollutants that come out from the effluent from the wastewater treatment plants, analysis has shown that more than 90% actually are originating from pharmaceuticals and cosmetic products. And then we believe it's a fair principle
that 80% of the costs for removing this out of the wastewater that is going to be bared by those who are generating these costs. Os dois setores consideram que os encargos devem ser repartidos de forma mais equitativa. We support absolutely paying our fair share of the pollution that we provide, but it's the fair share. And this is really what we're after. We're trying to understand, since we couldn't get the data from the European Commission and the methodology on which the decision was based, we're trying to find out who the different polluters are and make sure that this important directive is set up on the right principles and that all the actors are involved, not only to pay their fair share, but also to make sure they're incentivized to make more sustainable products in the future. A Comissão avalia o custo do trabalho nas estações de tratamento de águas residuais em 1,2 milhões de euros por ano. Alguns afirmam que se trata de uma gota no oceano em relação ao valor dos negócios do setor farmacêutico. Já a Medicines for Europe considera que esta diretiva põe em perigo o acesso aos medicamentos. We think this is really disproportionate because it has a very, very negative impact on access to medicines. We've actually studied how this will impact the medicines. So we've looked at how it will increase the cost of medicines. And so, for example, for diabetes medicine, metformin, which is very commonly used for diabetes, it would increase the cost by 900% according to the current spending in Europe. A Polónia também remeteu o caso para o Tribunal de Justiça Europeu. A erupção do vulcão mais ativo do Havaí recomeçou esta terça-feira. O Kilauea tem estado em erupção intermitente desde o final de dezembro, lançando altos jorros de lava para o ar e derramando rocha derretida no chão da caldeira cada vez que volta à vida. O Parque Natural dos Vulcões do Havaí disse que esta última erupção não estava a afetar nenhuma área residencial. O episódio atual é o 15º da erupção em curso, que tem sido uma atração popular para os turistas.